Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos, amigos que nos visitam. Vamos dar continuidade agora à nossa exposição de Hebreus. Chegamos à 19ª parte da carta aos Hebreus, que nós estamos estudando desde o início, de maneira sequencial, expositiva sequencial. Vamos então no capítulo 9, terminando hoje o capítulo 9, se Deus assim permitir, do versículo 23 ao 28. 9 de Hebreus, de 23 a 28. Nós estamos vendo ainda o tabernáculo, a comparação que o autor faz entre o tabernáculo terreno e o tabernáculo celestial. Chegamos agora na terceira parte. Vamos ler o texto, do versículo 23 ao 28 do capítulo 9. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vamos pedir graça para o Senhor, sabedoria, diante de um texto tão complexo, tão difícil, né? Que mais uma vez o Senhor nos ajude. Ó Deus amado, Senhor Espírito Santo, nós pedimos o Teu auxílio, Tu que és o nosso Supremo Mestre, e sem a Tua ação em nós, sem a Tua obra em nossas vidas, sem que o Senhor abra o nosso entendimento, os olhos do nosso coração, nós não podemos compreender a Tua palavra, e especialmente textos como esse, bastante intrincados, bastante complexos, e que muitas vezes nos confundimos diante da Tua palavra poderosa. Por isso é que nós pedimos a Tua ajuda, a cada um de nós, tanto aquele que fala, quanto a todos os que ouvem, que sejamos edificados, e que assim possamos ver as glórias de Cristo para a Tua glória. É o que nós te pedimos agora, em nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Irmãos, olhando então pelo prisma o tabernáculo terreno e o celestial, a comparação que o autor chegou aqui no capítulo 9, ele está fazendo. Vocês perceberam a partir do capítulo 5 que ele vem tratando do ministério de Cristo, né, do sacerdócio supremo de Cristo. E também agora ele entra na área mostrando que Cristo, além de ser o sumo sacerdote perfeito, ele também é o sacrifício perfeito. Então ele, em si, Cristo traz esses dois ministérios, por assim dizer. Nós vamos olhar também, nesse texto, para 3 termos que aparecem aqui, e que você vai poder, quem sabe, vai te ajudar a compreender melhor esse texto, esse trecho das Escrituras. Essa perícope aqui, ela tem 3 termos marcantes: muitas vezes, uma só vez e segunda vez. Se você puder entender um pouco isso, acredito que você também vai compreender o que o autor quer nos mostrar aqui sobre as grandezas de Cristo. Uma pequena recapitulação sobre a carta que nós estudamos até aqui, toda a carta aos Hebreus, fazer uma breve recapitulação para benefício de todos.
a gente já viu então que esta carta é uma exortação pastoral de um autor desconhecido, nós não sabemos quem escreveu Hebreus, mas é uma exortação pastoral para igrejas dispersas pela perseguição no primeiro século. O sofrimento estava levando essas igrejas à tentação de abandonar o cristianismo, abandonar a Cristo e voltarem à religiosidade morta que era o judaísmo. De quem, o que compunha essas igrejas? Quem eram as pessoas que estavam nessas igrejas, que compunham essa igreja? Basicamente, fundamentalmente, eram judeus convertidos ao cristianismo. Eles entendiam que a sua religião judaica chegou ao fim com a vinda de Cristo. Porém, recebendo agora sobre eles uma imensa perseguição, sangrenta mesmo, até mesmo por parte dos seus patrícios judeus, parentes judeus, eles então estavam tentados a não voltar para o mundo. Eles achavam assim que nós não vamos voltar não vamos para o mundanismo, não vamos abandonar, mas vamos buscar uma outra religião, já que o cristianismo traz tanto sofrimento. Eles estavam tentados a voltar para o judaísmo. E o autor, então, ele monta uma estratégia, primeiro, para mostrar que isso também é apostasia. Ou seja, Cristo é o cumprimento do judaísmo. Se eles abandonarem Cristo, o judaísmo já não existe mais, já não é mais a religião oficial, e já não é mais a única religião, aliás, que levava a Deus. Cristo é o cumprimento de tudo, então o autor bola uma estratégia sábia. E a estratégia dele qual é? É mostrar a todos os seus irmãos, que eram então judeus convertidos ao cristianismo, que Cristo é superior a tudo o que pertencia à religião judaica. Que o religiosismo, mesmo o judaico, já não salva. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o cumprimento da religião judaica. Cristo é a última e perfeita manifestação de Deus aos homens. Vindo depois disto, o juízo sobre todos os que rejeitarem o Filho de Deus. Então não há outro caminho que leva o homem, seja judeu, ou seja grego, seja judeu, ou seja gentil, para Deus, a não ser Cristo. Então no capítulo 9, chegando agora mais próximo, no capítulo 9, nós já vimos que Cristo ministra num tabernáculo celestial, chamado pelo autor de o verdadeiro santuário, o tabernáculo celestial. Ele é o perfeito sumo sacerdote, vimos também no capítulo 9, como também ele, Cristo, é o último e perfeito sacrifício, que purifica não só o exterior, como a religião faz. O que a religião faz? A religião quer imputar no homem, no crente entre aspas, que ele fazendo coisas para Deus, ele se justifica diante de Deus. Mas Cristo, ele purifica não o exterior, o que eu visto, o que eu não visto, o que eu como, o que eu não como, o que eu bebo, o que eu não bebo. Não. Cristo purifica a consciência. Ele, somente ele, sobrenaturalmente, tem o poder de purificar de dentro para fora. As coisas externas vão vir depois de uma transformação interior. Como ele diz no capítulo 9, o autor diz que Cristo purifica a consciência do pecador que se apega e crê nele. Ele faz essa transformação de dentro para fora. Continuando agora e finalizando então o capítulo 9, a partir do versículo 23, que a gente já deu uma estudada breve nele na última pregação, agora nós vamos continuar nele. Ele puxa agora o último assunto, e vejam, o autor é exaustivo, não é? Em mostrar a superioridade do sócio de Cristo, a superioridade do sacrifício de Cristo. Ele é exaustivo, ele é repetitivo, ele insiste, mostrando que isso é o mais importante para a religião cristã, para o cristianismo. Cristo purifica. Cristo é o único caminho para Deus. Cristo é suficiente. Essa é a
estratégia do autor. Versículo 23, então, ele deixa ainda mais claro a eficácia, a urgência e a importância do sacrifício de Cristo para os crentes pecadores. No versículo 23, a gente percebe que a purificação do tabernáculo terrestre e do celestial são feitos de maneiras diferentes. Ele diz que era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus. Quais são as figuras das coisas que se acham nos céus? É o tabernáculo terreno. O tabernáculo terreno, esse aqui, dá para vocês enxergarem? Aqui, na verdade, está aparecendo somente o Santo dos Santos, né? A parte principal do tabernáculo. O tabernáculo era muito maior, não é? Mas aqui é o lugar central, é onde a presença de Deus Deus se apresentava diante do povo, e onde os sacerdotes e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá no santíssimo lugar, ou no santo lugar, que é a parte mais interior do lugar santo. Então, ele diz aqui que essas coisas aqui eram purificadas pelo sangue de animais. Ele diz no começo do versículo 23, essas coisas que eram figura das coisas celestiais, que é o tabernáculo terreno, se purificam com tais sacrifícios. Esses sacrifícios eram de bodes e ovelhas, carneiros e animais puros, mas eram animais. Com esses sacrifícios eles eram purificados. Termina o versículo 23 dizendo: mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ou seja, o tabernáculo celestial, o verdadeiro, que está lá nos céus, se purifica com um sacrifício superior. Qual é o sacrifício superior? O Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo. Ele é o sacrifício superior. Pergunta: as coisas celestiais são impuras? O sacrifício celestial precisava ser purificado? Olha, ele está no céu, os céus só tem coisa santa. Sabe por quê? Necessitava ser purificado? Não porque o próprio tabernáculo celestial era impuro, mas porque aqueles que frequentariam o tabernáculo celestial, quem são esses? Os crentes. São pecadores. E eles só têm acesso ao santo lugar, digamos assim, lá nos céus, a presença de Deus, pelo sacrifício, pelo sangue derramado de Jesus Cristo, o perfeito sacrifício. Por isso que a nossa religião, não é? Ela é chamada de uma religião sanguinária, né? Se não tivesse sangue derramado, a nossa religião não existiria, o cristianismo não existiria. Alguns chegam a chamar a religião cristã de a religião do açougue, né? De tanto sangue que é derramado. Mas aqui a gente vai ver que Jesus Cristo terminou com essa situação sanguinolenta, né? Ele derramou o sangue de uma vez para sempre, uma única vez. Ele vai terminar. E é isso que nós vamos estudar então. Então aqui a gente percebe que nós somos impuros e precisamos desse sangue para adentrarmos no lugar santo. E a partir do versículo 24, o autor, 24 e 25, a primeira parte, ele vai explicar como que isso foi feito. Ele vai explicar no versículo 24 sobre aquele que executou o sacrifício, ou seja, o nosso supremo sumo sacerdote. Versículo 24 fala de Jesus Cristo como o perfeito sumo sacerdote. Versículo 25 fala de Jesus Cristo como o perfeito sacrifício. Vamos lá. Versículo 24 ele diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Ele não entrou, Cristo nunca entrou nesse santuário aqui, ó. Ele nunca entrou lá, no tabernáculo. Não para fazer sacrifício algum. Ele nunca entrou lá. E quando ele se sacrificou, ele se entregou, melhor, para ser sacrificado, o ministério dele não era dentro desse tabernáculo terreno, mas era de um outro. E esse santuário, como diz aqui no versículo 24, figura do verdadeiro, não foi onde Cristo entrou, não, mas ele entrou no mesmo céu. Veja o final do versículo 24. Porém, no mesmo céu, ele entrou no céu,
para comparecer agora por nós diante de Deus. Por que agora? Porque ele entrou para ficar. Se você amanhã ler esse texto, é agora. Ele está lá. Diferentemente dos sumos sacerdotes que faziam um sacrifício anual, entrando uma única vez por ano no Santo dos Santos, levando sangue, que nós vamos ver daqui a pouco, alheio, mas ele levava uma vez por ano o sacrifício por si mesmo, porque o sumo sacerdote também era pecador, o sumo sacerdote levita era pecador. Para fazer expiação pelos pecados do povo, primeiro ele precisava fazer expiação pelos seus próprios pecados. E ele entrava, ficava ali alguns momentos fazendo a expiação, levando o sangue, e depois saía. Ele não ficava lá dentro. Jesus entrou e ficou. Ele está na presença de Deus intercedendo por nós o tempo todo. Então a diferença é grande. Aqui então vemos que Cristo, o sumo sacerdote, como sumo sacerdote superior aos levitas, ele entra na própria presença de Deus para sempre, não só uma vez por ano, como faziam então os sumos sacerdotes humanos. E o versículo 25 nos fala que nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Não, ele não poderia oferecer-se muitas vezes, e ele vai explicar no versículo 27 por quê. É impossível Cristo oferecer-se muitas vezes. Mas, versículo 25, falando agora como sacrifício. Se o versículo 24 mostra Jesus como o supremo e perfeito sumo sacerdote, versículo 25 mostra que ele é o perfeito sacrifício, a oferta. Ele se ofereceu a si mesmo, não muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. A diferença aqui é a seguinte, presta atenção. Duas colocações que eu vou fazer para você e vai ficar fácil de você compreender. Os sacerdotes ofereciam sangue alheio, primeiramente por si mesmos, correto? Correto. Ele não poderia executar a sua missão de sumo sacerdote se não fosse primeiramente purificado. Então ele oferecia um sangue que não era dele, o sangue era alheio, que o sumo sacerdote levita oferecia. Era o sangue dos animais, era alheio, mas era por si mesmo. Em primeiro lugar, por si mesmo. Cristo ofereceu-se, invertendo agora, né? Cristo ofereceu-se a si mesmo pelos pecados alheios. Deu para entender? Se o sumo sacerdote precisava oferecer um sacrifício que não era ele, era alheio, era um sangue de outro, por si mesmo em primeiro lugar. Cristo não precisava oferecer-se por si mesmo, mas ele ofereceu-se a si mesmo pelos pecados dos outros. Que coisa linda! A diferença do sacrifício aqui, né? A diferença do sacrifício. Então, como sacrifício superior aos animais oferecidos, que eram muitas vezes, Cristo ofereceu-se a si mesmo. Então, vimos versículo 24, ele é o supremo sumo sacerdote perfeito e que funcionou definitivamente, tanto é que ele não precisou mais sair da presença de Deus. Deus aceitou o sacrifício e cumpriu aquilo que deveria ser feito a favor dos pecadores eleitos. E ele também é o sacrifício perfeito que ele fez, não por si mesmo, ele não precisava, ele era puro, perfeito, santo, imaculado, mas ele ofereceu-se a si mesmo pelos pecadores que creem nele. O versículo 26, eu acredito que é também um ponto fundamental aqui desse texto, porque ele mostra aqui, como que eu posso dizer aqui, ele mostra nesse ponto a história da redenção de uma maneira grande, mostrando tudo como se Cristo fosse um grande imã, trazendo sobre ele, na cruz, toda a história da redenção, todo o processo de redenção. Quando ele diz assim, neste presente tempo, ele diz, cumprindo os tempos. Cumprindo os tempos. Cumprir significa executar finalmente
a obra. Qual era essa obra aqui? Era a obra de redenção. Versículo 26, vamos lá. Ora, neste caso, qual é o caso? Se Cristo tivesse se oferecido neste santuário aqui terreno, se Cristo, neste caso, tivesse se oferecido num santuário terreno, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Por quê? Porque esse santuário aqui, primeiro, ele era transitório. Embora fosse imagem, figura do perfeito que está nos céus, como Deus deu ordem para Moisés fazer direitinho, conforme a visão que Moisés teve no monte, que era a visão do tabernáculo celestial. Mesmo assim, ele era um tabernáculo imperfeito, e tudo que era oferecido lá dentro era provisório. O que seria provisório? Cada sacrifício de cada animalzinho, durante todo o tempo de funcionamento do tabernáculo. Depois do tabernáculo foi construído o templo no mesmo formato, com as mesmas características e com a mesma função, as mesmas funções, o templo de Salomão, mas eles eram provisórios, eram paliativo. O que é um paliativo? É um medicamento, por exemplo, que você tem, vamos supor que você tem câncer mortal, um câncer que realmente não tem cura, uma doença mortal, e você sente muitas dores, e você toma um medicamento como um tramadol, né, ou alguma coisa, até mesmo tem coisas mais fortes, né, que toma-se para passar a dor. Mas aquilo não cura a doença. Aquilo somente elimina um pouco o sofrimento momentâneo, né? Mas não cura. Mas Cristo, ele veio, se ele tivesse feito isso, ele estaria então oferecendo-se muitas vezes, mas era impossível acontecer isso. Por quê? Calma aí, já vamos chegar lá. Por que era impossível Cristo oferecer-se muitas vezes? Calma, deixa essa questão no momentinho aí no canto. Mas ele diz que, como ele não fez isso, ou seja, ele não fez, neste caso, ele não se ofereceu no santuário feito por mãos, esse santuário humano, mas ele foi num outro santuário que era perfeito, definitivo e eterno. Ele diz, agora, porém, presta atenção agora no final do versículo 26, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Uma vez por todas, ou seja, uma única vez. Olha o segundo termo que eu quero que você preste atenção, o termo aniquilar. O que é aniquilar? É aquilo que eu falei agora há pouco, é diferente do remédio paliativo, do remédio que tira dor, não é? Do analgésico. Aqui ele extraiu o câncer. Aqui ele foi no ponto da doença. Qual era o ponto da doença humana? Ele termina o versículo 26 falando qual é. Pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado. Cristo aniquilou, destruiu, eliminou o pecado. Como eu disse, o tumor canceroso ou cancerígeno, não é? Eu não sei bem o termo, mas que era mortal. Consequentemente, ele curou a enfermidade. E quando isso aconteceu, ele diz aqui, ao se cumprirem os tempos, quando você pega Efésios capítulo 1, versículo 10, o Paulo fala algo semelhante na carta aos Efésios, e ele diz assim, de fazer convergir nele, convergir em quem? Em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse termo aqui, dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer que Deus determinou um tempo em que ele iria cumprir o seu projeto de redenção de uma vez por todas. Ele determinou o tempo, Deus Pai determinou o tempo, convergiu em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Presta atenção, uma coisa importante que nós precisamos saber. O pecado não trouxe o caos somente para a humanidade, mas houve um abalo cósmico.
por causa do pecado. Houve o caos que afetou toda a criação, com a entrada do pecado, pela desobediência do homem. O vetor, não é, do pecado foi Adão, né? E então ele convergiu tudo, né? Agora ele diz, ao se cumprirem os tempos, o autor então está mostrando o pleno cumprimento do plano de redenção divino. Tudo convergiu no Cristo da cruz. Eu gosto de falar mais do Cristo da cruz, porque o Cristo é mais importante que a cruz, não é? A cruz foi o meio pelo qual Deus permitiu que o seu filho fosse sacrificado, que Deus assim o determinou. Mas a nossa salvação não vem da cruz propriamente dita, a nossa salvação vem do Cristo da cruz, do Cordeiro Santo. A cruz foi somente o altar, não é? Onde ele foi oferecido. E a nossa redenção vem do meu e do teu Senhor Jesus. É Ele, né, que nos traz a salvação. Voltando então, como eu disse para você, então a entrada do pecado trouxe o caos a toda a criação. Eu quero ler aqui rapidinho, Romanos 8, de 20 a 22, ele diz, Paulo novamente ele está explicando isso, ele diz que, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, ou seja, a criação, o cosmos, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou. Lembram-se quando nós estudamos os mandatos criacionais? Deus determinou que o homem dominasse a terra e cultivasse a terra. Então, nisso ele colocou o homem como o governante, o soberano sobre a terra, né, estando somente debaixo de Deus. Mas o homem era o administrador, o gerente da terra, e representante. E quando ele pecou, ele então, através dele, ele trouxe esse caos, essa destruição, essa desordem no cosmos, não é? Na criação, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a criação está gemendo, ou seja, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Essas angústias, é óbvio, não é? A gente não percebe isso, né, com as nossas faculdades, mas há um caos no universo, né, e que foi trazido por causa do pecado. Essa desordem foi causada pelo pecado, por aquele que sujeitava a terra, que dominava a terra, que foi o homem, Adão, não é? Então, se com a entrada, pensem comigo, se com a entrada do pecado no mundo através de Adão, houve um abalo cósmico de desordem geral, muito mais com a redenção de Cristo, todo o universo estremeceu. Estremeceu uma primeira vez, quando foi? Quando ele rendeu o seu espírito lá na cruz. O que é que diz a palavra? Que as rochas se fenderam, que o dia se fez noite, e que nunca houve nem haverá um dia como aquele, onde o cosmos foi abalado. O universo estremeceu, porque o Deus homem morreu numa cruz, seu sangue foi derramado. Aquilo mostra a grandeza, a sobrenaturalidade daquele fato, daquela situação. Então, muito mais, com a redenção de Cristo, todo o universo estremeceu, pois Deus está colocando agora ordem, novamente. Deus está colocando ordem. Já vemos isso? Não, ainda não está concluído tudo. Mas Deus está colocando ordem, está encaminhando tudo segundo o seu plano, e nada foge do plano de Deus. Às vezes a gente pensa, nossa, mas a coisa está ficando cada vez pior nesse mundo. Faz parte do plano de Deus. Tudo faz parte do plano de Deus. Deus está colocando ordem. E o autor termina, uma vez que ele falou então sobre
a superioridade do sacerdócio de Cristo, superioridade do sacrifício de Cristo, como isso aconteceu, convergindo tudo em Cristo no tempo de Deus, cumprimento dos tempos, ou seja, execução plena da obra de redenção de Deus, o cumprimento disso, que ele aniquilou o pecado. Ele vai agora mostrar por que Cristo não poderia morrer 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes, 2000 vezes. Porque ele se fez homem. E o que diz aqui no versículo 27? E assim como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Uma só vez. E depois, vindo depois disso o juízo, versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo não poderia morrer uma segunda, uma terceira, uma quarta. Não, uma vez que ele morreu uma vez, ressuscitou, ele venceu a morte e não morre mais. Ele não morre mais. Aqui a gente percebe, irmãos, nesses textos, nesses 2 versículos, um resumo das doutrinas da queda, da redenção e da consumação. Pode ser até da própria criação, né? Criação, queda, redenção e consumação. Por quê? Porque o que ele explica nesse versículo 27? Que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Quando aconteceu isso? Lá na criação. Quando Deus criou o homem, Deus disse assim a Adão, capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17, Deus disse assim, Deus colocando o homem no jardim, Deus disse, comerás livremente de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus fez aqui? Ele deu uma ordem, ele ordenou. Não é o que diz o versículo 27? Está ordenado. Quem ordenou a morte? Deus. Está ordenado a morte, e isso foi ordenado lá no comecinho, lá nos primeiros encontros de Deus com Adão. Deus já chegou em Adão e já cantou a bola, já falou, se você desobedecer, eu vou te matar. Você vai morrer. A morte entraria por causa do pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. Então, lá na criação, a ordem foi dada, não comerás, e foi cumprido. Se você ler Gênesis 3,19, foi o que aconteceu. Deus determinou ao homem que ele trabalharia com suor, que ele já teria uma vida difícil nesse mundo, e que, ao terminar a sua vida, ao pó voltarás, porque tu és pó, e ao pó você vai retornar. O que significa isso? Você vai morrer. Ele não comeu da árvore da vida, não experimentou a vida eterna, e a morte, então, começou a reinar pelo pecado, como dizem Romanos. A morte reinou pelo pecado. Então, aqui você vê a doutrina da criação, quando Deus conversou com o homem, para que ele pudesse ter vida, não desobedecer e não comer da árvore. Se ele comesse, morreria, a ordem foi cumprida, a queda aconteceu, a doutrina da queda, e depois disso vem o juízo. O juízo fala da consumação dos tempos. O que vai acontecer na consumação dos tempos? Para nós, glorificação. Para aqueles que não crerem, juízo. Juízo condenatório. Juízo. Né? E no meio disso tudo, o que é que tem? A doutrina da redenção, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, ou seja, como o homem, ele morreu uma vez, essa morte dele, esse sacrifício dele foi suficiente, foi único, Deus aceitou o sacrifício por todos os crentes. Vejam que ele morreu uma vez para sempre para tirar os pecados de... Qual é a palavra que está aqui? Ele não diz todos. Expiação limitada. Exatamente. Então, Cristo morreu por muitos. Quem são esses muitos? São todos os crentes, os eleitos. Ele morreu. O sangue de Jesus é suficiente, é poderoso para purificar toda a humanidade? Sim, e ainda sobra troco. De tão poderoso que ele é.
mas ele não quis oferecer o remédio para toda a humanidade. Por quê? Porque ele é o dono da humanidade. Ele faz o que ele quer na casa dele, no mundo dele, no que ele criou, não é mesmo? Ele é dono de tudo, Senhor absoluto e soberano. E assim ele se ofereceu uma vez, para sempre, definitivamente. Deus aceitou. O pecado foi, pecado foi, como diz lá no versículo 26, aniquilado. Pecado foi aniquilado. Qual é a palavrinha que você se lembra aqui? Você não vai se lembrar. Olha a palavrinha grega. Tetelestai. O que significa tetelestai? Muito bem. Calvinistas, hein? Muito bem. Estudiosos. Deixa Calvino para o lado. Mas aqui você então percebe que houve a consumação. Acabou, pagou. O pai aceitou o sacrifício do filho. A dívida foi paga. Não é que a dívida foi cancelada, hein? Deus cobrou. Só que não cobrou de você nem de mim. Cobrou do filho. Não é? O filho pagou. Então, versículo 28, ele diz então que, de uma vez por todas, tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, e agora está mostrando a consumação ou a glorificação, aparecerá segunda vez, sem pecado. Cristo agora vai vir sem pecado, não é a primeira vez ele veio com pecado? Não. O autor aqui parece que ele coloca a gente para pensar, né? Ele usa termos que você fica... Mas peraí, Cristo veio a primeira vez com pecado, agora ele vem sem pecado? Como assim? Não, é que aqui ele quer dizer o seguinte: a primeira vez ele veio para tratar do problema do pecado. A segunda vez ele não vai mais mexer com isso. Quem não creu e não aceitou o sacrifício da primeira vinda de Cristo, agora não tem mais jeito. A segunda vez ele não vai tratar do pecado. Ele não vai mexer com o pecado. É isso que o autor quer dizer aqui. Aparecerá a segunda vez sem pecado, ou seja, não vai mexer com o pecado, não vai tratar com o pecado aos que o aguardam para a salvação. Ele vai separar, o que ele diz lá em capítulo 24 de Mateus? Separar as ovelhas dos bodes e dar o destino para cada uma delas. Aos que estão à sua direita, as ovelhas, ele dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai. Não é? E aos bodes ele dirá: apartai-vos, malditos, para a destruição eterna, para o fogo eterno. Não é isso? É o final da situação, a consumação de tudo. Vejam as duas doutrinas. Então, ele aparecerá essa segunda vez, não mais para tratar do pecado, e como Paulo diz em Gálatas 3,13, Paulo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aqui Paulo está mencionando Deuteronômio 21, 23, lá em Gálatas 3,13, quando ele está dizendo que Ele se fez maldição em nosso lugar. Nós merecíamos o castigo, mas ele assumiu o castigo, não é? E quando fala que ele se fez maldição, não quer dizer que ele tinha pecado, mas ele se fez maldição sendo pregado no madeiro. O madeiro ali, a cruz, era a maneira de execução mais terrível que existia na época, mais humilhante. Era somente para os piores criminosos que havia na terra. Cristo passou por aquilo. Foi contado entre os malfeitores, né? E poucos faziam caso dele, diz Isaías. Agora, ele termina e diz que terá uma segunda vez. A certeza, então, de que Cristo veio uma primeira vez, e nós temos essa certeza, não é? Senão a nossa fé é vã, meu irmão, minha irmã. Se você não crê que Cristo veio como homem, encarnou-se, morreu de fato e de verdade, derramou seu sangue e ressuscitou, a sua fé é vã. Então nós cremos que ele veio sim, uma primeira vez, para tirar os pecados dos eleitos. Então isso é clara evidência de uma segunda certeza. Qual é essa segunda certeza? Ele voltará. Ele não tirou os pecados nossos para nós vivermos nesse mundão aqui e continuarmos nesse galinheiro. Não, ele tem algo superior para nós. Ele nos levará para os céus, a sua casa,
Vamos adorá-lo no seu tabernáculo o tempo todo, na presença dele. Ele voltará então para buscar os que o aguardam para a salvação eterna. Portanto, irmãos, o que o autor estava querendo mostrar com tudo isso? Que não considerá-lo, abandonar a Cristo, é decidir-se pela morte e condenação eternas. Longe de Deus, pelos séculos dos séculos dos séculos. É essa a intenção do autor. Se vocês abandonarem este perfeito que foi aceito por Deus, porque nenhum outro sacrifício foi aceito como esse foi, nenhum outro tabernáculo era o verdadeiro como este é, onde ele entrou, e nenhum outro sumo sacerdote era perfeito como Cristo é, se vocês abandonarem Cristo, vocês estão perdidos. Não há religião que resolva o problema de vocês. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um dos caminhos, ele é o único caminho. O que nós concluímos e tiramos de lições aqui para nós? E algumas lições já com as suas aplicações. Vamos ver se a gente consegue. Eu sei que tem muita aqui, muita, mas vamos tentar focar em 3 pelo menos. Primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração, que esse texto nos instrui, não terminou aqui, tem mais um trechinho do capítulo 10, que ele vai falar mais um pouco, mas ele está batendo numa tecla: a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo. Cristo, e somente Cristo, é suficiente. Então o autor dessa carta, ele quer mostrar isso. Como também os outros autores do Novo Testamento, todos apontavam para a suficiência de Cristo. Eles tinham convicção, tanto aqui o autor dessa carta, como Paulo, Pedro, João, Tiago, os outros autores do Novo Testamento, Lucas, todos os evangelistas, todos eles tinham essa convicção de que o que salva as igrejas da apostasia é o conhecimento perfeito de Cristo e da suficiência da sua obra e nada mais. O que salva a igreja é o conhecimento de Cristo e da sua suficiência, nada mais. Você quer saber se uma igreja é boa? Você quer saber se uma igreja ela é bíblica? Se através dessa igreja você pode encontrar a verdadeira salvação? Porque a igreja não salva. Quem é que salva? Nós vimos aqui. Cristo. Mas a igreja está aqui para te apresentar a Cristo, te fazer você conhecer cada vez mais a Cristo. Você quer saber então se uma igreja é boa, se ela é realmente, vai te encaminhar para o caminho da salvação? Ouça os sermões pregados em seu púlpito, se eles são cristocêntricos ou não. Se eles não forem cristocêntricos, ela não está te encaminhando para a glória. Então, a sua suficiência, meu irmão, ou suficiência eu quero dizer agora assim, aquilo que é eficiente para que você seja verdadeiramente um crente e agrade a Deus, você foi salvo, de fato salvo. A sua suficiência, meu irmão, minha irmã, não vem da denominação da igreja da qual você é membro. Não vem. A sua suficiência, meu amado irmão, minha amada irmã, não vem dos diplomas teológicos que os líderes que lhe pregaram o evangelho ou que te batizaram podem ter. Não vem do homem. A sua suficiência não vem da estrutura eclesiástica da igreja local, embora tudo isso seja importante, mas é secundário. A sua suficiência não vem de você estar inscrito num hall de membros de uma igreja histórica calvinista, por exemplo. Não vem disso. A sua suficiência vem de... Fala alto, irmão, você sabe o que eu estou falando. Cristo. Tudo isso é muito bom, nos ajuda.
Toda a estrutura é boa, nos ajuda, mas não é tudo. Não é tudo. É secundário. Eu sou a favor de tudo isso, no tempo certo, da maneira certa. Mas se não for pregado Cristo nesse púlpito aqui, saia dessa igreja. Ela não serve para você. Em segundo lugar, olhando para todo esse prisma desse texto, nós aprendemos que por causa dessa suficiência do sacrifício de Jesus Cristo por nossos pecados, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, às vezes você carrega aí condenação por causa de um passado que você tem dúvidas, condenação por causa de coisas erradas que você fez, às vezes coisas pecaminosas, outras vezes coisas religiosas, coisas que hoje você vê que dá nojo do que você fez. Mas tome posse da suficiência do sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo é poderoso para te purificar de toda a sua injustiça. Tira a condenação do seu coração. Não deixe que nem o diabo, nem qualquer outra pessoa, às vezes pessoas que você até ama, mas que ficam jogando setas para dentro de você, para que você fique lembrando do seu passado. Olha, como é que você pode ter paz? Eu lembro o que você fez. Você tem que fazer que nem os reformadores faziam. É verdade, eu sou um miserável pecador, mas Cristo é um grande Salvador. Cristo é um grande Salvador, e Ele me salvou, e já não tenho mais condenação nenhuma, porque eu estou em Cristo. Tire a condenação do seu coração. Ele, o soberano juiz, que virá um dia para julgar vivos e mortos, Ele é o seu advogado. Você já imaginou ter o juiz que tem o poder para condenar o mundo inteiro, ser o teu advogado? O teu advogado. Quando eu digo teu advogado, é que ele te defende. De quem? Dele mesmo. Ele é o teu advogado. Ele fala a teu favor. Então, quem o condenará, meu irmão, minha irmã? Quem condenará você? Tira esse fardo para você correr a carreira cristã com mais liberdade. Tome posse da graça que há em Cristo Jesus e do sangue poderoso que te perdoou, já te lavou. Tira as lembranças, as condenações, as acusações do seu coração. Corra com liberdade a vida cristã. Você tem muito para aprender sobre Cristo, adorá-lo e viver uma vida feliz. Nós somos chamados para sermos satisfeitos em Cristo. E muitas vezes nós não somos, porque carregamos fardos ainda do pecado passado que já foi tratado. Porque você creu em Jesus Cristo, a pessoa certa. O Salvador, o único. Em terceiro e último lugar, para encerrar, o tempo de reconciliação com Deus é hoje. Não é amanhã. Não foi ontem. Mas é hoje. Se você já está reconciliado com Deus, bem está. Se não ainda, hoje é o tempo. Nunca amanhã, nunca. Hoje é o tempo de reconciliar-se. Há somente uma chance. Por quê? Porque há somente uma morte. Isso significa o quê? Que há somente uma vida. Você só tem uma vida e uma chance. Não há reencarnação. Não existe uma segunda chance. Não existe uma outra possibilidade. É hoje. Enquanto há vida, há esperança. Quando termina a vida, termina a esperança. Não há mais chance. Não há mais o que fazer. Então o tempo de reconciliar-se é hoje. Há uma só vida para você se arrepender e crer. Porque depois disso, não tem mais chance e virá então o juízo. O juízo para todos e sobre todos os que não se apegaram e creram
no Filho de Deus, Jesus Cristo. Só há uma chance. Você que tem amigos, chegados, parentes, ore por eles, pregue o Evangelho para eles, antes que aconteça algo. Não traga condenação, claro, sobre ti. Quem salva é o Espírito Santo, nós ouvimos, não é? É o Espírito que aplica. Mas se você tiver a chance de pregar, de anunciar as boas novas, faça-o. Deixa com Deus os resultados, mas faça-o. E se você está aqui e não creu ainda, hoje é o dia. Creia. Renda-se a Cristo. Confesse o nome dele como Senhor e Salvador da sua vida. E você vai gozar de uma aniquilação do pecado em sua vida, de nenhuma condenação há mais sobre sua vida. E você terá a salvação eterna em Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, Pai, que essa palavra esteja trabalhando em nossos corações e mentes para que nos leve a um verdadeiro arrependimento. E também que tire todo o fardo inútil que está sobre nós, quando muitas vezes ainda não compreendemos a suficiência da obra e da pessoa do Teu Filho, Jesus. Pai, abra o nosso entendimento para que possamos nos apossar das glórias e da suficiência de Jesus. E também, Senhor, aquilo que não é tão importante, mas que nós estamos gozando da suficiência de Jesus, que nós não estejamos tão preocupados assim, Senhor, mas que estejamos felizes e gratos por crermos e termos a suficiência do Teu Filho, nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. É isso que nós Te agradecemos, pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.